Amados, um dos maiores perigos no curso do cristianismo sempre foi e sempre será a interpretação deturpada, equivocada, descontextualizada dos textos sagrados. Ferramentas como hermenêutica, exegese, apologética, zelam e devem zelar pela pureza e fidelidade na missão e aplicação das Escrituras, ferramentas que preservam a originalidade da mensagem, que sustentam a séria e compromissada teologia. Em contrapartida, a má compreensão e o limitado entendimento, a superficialidade, deram e sempre darão margem a falsas doutrinas, a heresias, até num desvio mais grotesco, mais alarmante, e em menor escala, essa má compreensão, essa superficialidade comprometem a eficácia da igreja e do cristianismo. Certa vez, Jesus Cristo disse em Lucas 17, 21, quando interrogado pelos fariseus sobre o tempo em que o reino haveria de se manifestar, Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repete para o seu vizinho: o reino de Deus está dentro de vós. Um reino invisível, com suas leis peculiares, suas regras, seus direitos, seus deveres. Um reino sem fronteiras geográficas, um reino sem capital, um reino sem sede de parlamento, um reino sem adornos visíveis. Não há muros divisórios, não há cercas, não há limites. E esse reino, segundo Jesus, está dentro de cada um de nós. Ele vive, cresce, se manifesta e é implantado dentro e através de cada um de nós. Isso é tremendo. A nós, a igreja, foi deixada a tarefa de apresentar o reino com todos os seus sinais, com todas as suas evidências. A nós, a igreja, a tarefa de gerar influência e transformação, como lemos acontecendo na sociedade nos dias em que Atos dos Apóstolos estava sendo escrita. A igreja transformava, a igreja influenciava, a igreja mudava a cultura de cidades inteiras. A igreja era luz, a igreja era sal, a igreja partilhava, a igreja tinha comunhão, a igreja era feliz, a igreja andava em unidade. Não havia igrejas dentro de uma cidade tão somente pelo próprio livro de Apocalipse. Igrejas representadas naquela cidade, é uma igreja em Éfeso, é uma igreja em Laodiceia, é uma igreja em Esmirna, é uma igreja. Algo poderoso, algo vivo. A igreja tinha graça diante dos homens, as pessoas gostavam da igreja, as pessoas gostavam da mensagem, as pessoas simpatizavam com aquela obra, apesar de toda a perseguição que posteriormente a igreja viveu em Atos. Isso foi real. O fato é que nós deveríamos nos sentir incomodados por não parecermos tanto com a igreja que Jesus descreveu. Porque
Na verdade, as pessoas que tentam hoje encontrar luz na igreja, encontram muito mais sombras por meio da luz. Em outras palavras, nós parecemos com Jesus, sim, porém, palidamente, timidamente. A nossa realidade é tão distante daquela por Ele proposta. Por que essa diferença entre a proposta e a realidade? Por que estamos tão distantes ainda do ideal bíblico? Por que não somos a igreja dos sonhos de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 12. Por que não somos a igreja dos sonhos de Deus? Por que seres humanos que procuram na igreja respostas à atmosfera de aceitação, de amor, de respeito, se decepcionam tanto? Porque nós mesmos nos decepcionamos tanto dentro das nossas igrejas. Porque há hoje um contingente de cristãos tão feridos com a igreja. Porque há hoje tantos machucados em nós mesmos, feitos em ambientes de igreja, em esferas eclesiásticas. Por que estamos tão distantes ainda desse sonho de Deus? Quando nós pensamos em igreja, nós idealizamos, nós sonhamos, ali eu vou encontrar amigos de verdade, ali eu vou encontrar amor, ali eu vou encontrar aceitação, ali eu não vou ser julgado, ali eu não vou ser recriminado, ali eu não vou ser rejeitado, ali eu vou ser amado, como Deus me amou. A igreja é representante de Cristo, não tem como ser diferente, eles vivem esse amor, ali eu vou ser feliz, ali a palavra vai se cumprir em minha vida, ali eu vou ser transformado, ali eu vou encontrar modelos que vão me ajudar na minha caminhada, na minha evolução. Nós idealizamos, nós sonhamos, todos nós sonhamos, amém? Até aqueles que parecem que nunca sonham, têm os seus sonhos mais secretos. Ontem, na verdade, eu fui constrangido, fui surpreendido pela fragilidade de um presbítero nosso, que eu não conhecia, um presbítero que, quando começou a falar do dia em que ia casar, no momento de fraqueza, começou a contar esses sonhos para mim. Um dos poucos presbíteros solteiros nessa casa. E ele olhou bem para mim, dizendo assim: no dia do meu casamento, no dia do meu casamento, eu não sei se o pessoal vai usar meio fraque ou smoking. Incrível, nunca vi homem sonhando com essas coisas. Já sei, vai ser smoking. E você, pastor, vai estar de smoking. Eu vou estar com o cabelo cheio de gel, bem jogado para trás. As flores serão brancas. O vestido dela eu vou escolher. Sonhando com a cerimônia do casamento. O coral vai cantar um hino que eu vou escolher com todo cuidado. Detalhes pitorescos da cerimônia. Eu olhei para ele e tive que dizer: você é uma menina. Né, Dudu? Todos nós sonhamos com a igreja perfeita. Diz o texto, 2 Crônicas. Achei que você ia tocar uma música de casamento. Não dá ideia que ele vai começar a se emocionar. Ele contava e os olhinhos faziam assim. Uma menina enrustida.
Diz o texto: tendo me sai essa cena agora, não consigo ver uma imagem. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Até aí. Roboão, filho de Salomão, inicia o seu reinado aos 41 anos de idade, reina por 17 anos, tem o início de seu governo extremamente conturbado. Houve uma facção com Jeroboão, provocada na verdade por Deus. 10 tribos casam com Jeroboão ao norte, 2 ao sul, com Roboão, Judá e Benjamim. A tribo do norte se desvia completamente de Deus, cria os seus próprios deuses, os seus próprios sacerdotes. Porém, a tribo do sul abriga os sacerdotes, os levitas, que Israel havia expulsado de suas cidades. E, sobre um governo que começa bem, edifica e fortifica 15 cidades ao total. É importante enfatizar que uma nação com 15 cidades fortificadas era uma nação aparentemente segura, era uma nação aparentemente bem protegida. O texto bíblico diz que esse homem procede prudentemente, ele tem muitos filhos, 28 filhos homens, 60 filhas mulheres, ele distribui esses filhos por todo o território de Israel, por todas as terras de Judá, de maneira tal que o primeiro verso do texto lido diz que ele fortifica o reino, ele confirma o reino. Só que, depois de fortificar e de confirmar o reino, ele deixa a lei do Senhor. E o que vemos aqui, senão mais uma evidência de um ciclo. Depois de estabelecido, fortificado, são 15 cidades muradas. Nós estamos bem estabelecidos.
ele começa a se relacionar de forma errônea com esse reino que ele foi chamado para representar. E aí o profeta vem sempre, um profeta na história, Semaías, simplesmente para avisar: vós me deixastes a mim, por mais que essa seja a minha linhagem, que o meu Cristo venha dessa descendência, que vocês estejam inseridos em meus projetos, que as suas cidades estejam fortificadas, que vocês tenham contado com a minha bênção até aqui, por vocês me deixarem, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixei em poder de Sisaque, em poder do Egito, em poder do inimigo, em poder daqueles que são contrários a você. Incrível! Esse Sisaque era um líder que fundou a 22ª dinastia egípcia e que prevalece contra Judá, saqueia, porém não destrói, porque mais interessante para ele era receber tributo do que destruir tudo por completo. Toma tudo, é o que o texto diz. Toma inclusive os escudos da casa, escudos de ouro, feitos por Salomão, escudos que ostentavam um período de prosperidade, de alegria, de vitória, de comunhão com Deus, um escudo que ostentava poder até nas paradas militares. E aí o texto diz que Roboão vem e faz, no lugar dos escudos de ouro, escudos de bronze. Trocou o autêntico pelo forjado. Há um simbolismo nessa questão dos escudos. Escudos de ouro são autênticos, representam o dom legítimo, a unção legítima, a aliança verdadeira, o dom apurado, o dom que dá fruto, a unção, a manifestação, o mistério, a revelação, autêntico. Enquanto o escudo de bronze é o artificial, quando falta a autenticidade, o escudo já não é mais de ouro, é de bronze, e aí o que sobra é um ministério plastificado, aí o que sobra é as saudades daquele tempo de unção. Línguas, sim, ainda oro, mas línguas por línguas, porque o fogo já não sinto, a graça já não percebo, a glória e a dimensão de glória já não penetro. O autêntico, sim, a adoração, o escudo de ouro, o céu se manifestando, os céus que descem, é céu na terra, Deus se movendo, aquela atmosfera diferente, densa. O escudo de bronze, o artificial, um céu fechado, uma musicalidade que está mais para karaokê do que para adoração, pessoas desinteressadas, um mover que não flui, um céu que não se rompe, falta de temor, aquela coisa vazia entre acordes. O autêntico, a visão, a profecia, a paz, a direção, a prosperidade bíblica. O artificial, o escudo de bronze, aquele que temos que levantar quando os nossos de ouro são tomados pelos nossos inimigos, são tomados pelo nosso inimigo. Aqueles que temos que usar para não ficar sem um escudo. A cegueira, a dureza de coração, aquelas profecias genéricas, aquela opressão. Olha aí, irmão, olha aí, irmão. Vejo que o irmão vai casar em breve. Ah, mas pastor, já estou casado. É isso que o Senhor fala com o que está atrás de ti. Aquela atmosfera estranha, cheiro de alguma coisa esquisita no ar, falta, ausência do perfume de Cristo. Imagine o exército de Roboão, vendo seus escudos de ouro sendo levados, vendo os utensílios de ouro levados, vendo a cidade destruída.
roubada, sem poder reagir, os escudos trocados, que vergonha, que humilhação, cada vez que eles usavam aquele escudo, vinha à sua memória o que era o tempo em que usavam os escudos de ouro, e o que ficava era saudades. Quem não tem cão, caça com gato. Vamos usar esse de bronze mesmo. Mas que dor no coração, que humilhação, que vergonha. Como chegamos a isso? Fomos chamados para usar escudos de ouro, estamos usando escudos de bronze. E o interessante, Deus por detrás daquilo, não para destruir, tão somente para corrigir. É engraçado porque o nosso Deus nos ama a ponto de simplesmente não permitir que nós nos percamos. Nos ama a ponto de não abrir mão dos seus. Um Deus que ama, um Deus que tem misericórdia, um Deus cheio de piedade, mas um Deus que quando precisa corrigir, corrige, porque ama, como um pai que ama. É claro, Deus, em sua bondade, não traz um juízo imediato sobre ninguém, mas nós sabemos que gradativamente, quando há resistência em nós, aquilo que Deus está dizendo, os sustos vão aumentando. Nós, no último dia 15, meu aniversário, ganhamos do irmão aqui da igreja, obrigado irmão, um videogame de última geração, Xbox. O videogame é tão maluco que você não precisa nem de controle para jogar. Você fica em frente à televisão e se seu vizinho te ver jogando, vai te chamar de retardado. Só que com o jogo veio um outro jogo, com o console veio um jogo que tinha uma censura, 16 anos para cima. Era um jogo de suspense. E esses videogames de última geração, vocês sabem como é que é uma loucura. Assusta, é muito real, parece um filme. E o Reninha insistindo em jogar, eu falei, filho, isso aqui é para 16, você tem 6. Você está um pouco precoce. Não, mas a gente tem que jogar, o que é? Você está com medinho? Está com medinho? Eu falei, isso aqui está falando, tem coisa de terror, é suspense. Não, mas vamos jogar. Tudo bem, passamos para o desafio. Falei, ele vai ter que ter uma lição. Não adianta só proibir, tem que deixar provar para ver que gosto tem. Vamos jogar. O jogo começou. Igreja. Música de suspense. Essa estava boa. É um jogo que conta a história de um escritor que foi com a sua esposa para uma cabana na floresta. Mas de repente a esposa some. E você tem que sair da sua cabana na floresta para poder encontrá-la. É assim que acontece no jogo. Quando você menos espera, aparece um vulto. Ele gritava, eu gritava, mas depois a gente ria. E ele dava aquela risada como quem não queria dar o braço a torcer. Tipo, coração na boca. E eu falava, e aí? Já deu para sentir? Vamos parar? O que é? Tá com medinho? Eu não tenho medo. Vamos continuar. O Senhor manda. Era vivo. A gente sentia na sala uma coisa mudando assim. Ai, terror. Foi piorando. Ai! Vamos parar? Não. Não tenho medo. Você que está com medo. O Senhor manda. Chega uma hora que ficou impossível. Eu já estava orando em línguas. Repreendo o espírito maligno. Vai entrar nessa casa.
falei, e aí, vamos parar? Ele, não. Eu falei, vou continuar. Ficou insuportável. Muito susto, muito suspense. Para mim, imagina para uma criança de 6 anos. Até a hora que ele cedeu, olhou para mim e disse, pai, você venceu, eu estou com medinho. Correu para o quarto, não deu nem tchau para mim. Às vezes Deus age assim. Às vezes Deus tem que dar um sustinho, outro, até a coisa ficar séria. Só que o verso 6 e o verso 12 mostram o poder do quebrantamento. Ele se humilha. Ele reconhece, o Senhor é justo. É a coisa certa a ser feita. Só que ele se arrepende, ele se humilha. Apesar de não estar lidando de maneira certa, não estar se relacionando com o reino da forma correta. E o que acontece quando nós não lidamos da maneira correta com o reino? O reino se enfraquece, o reino perde território, o reino é invadido, o reino é obrigado a retroceder, o reino é saqueado. O reino, nosso reino, reino de Deus, deve ser interpretado como Jesus o apresentou. Os judeus, em seus dias, meditavam nas passagens proféticas, messiânicas do Antigo Testamento. Havia rumores, havia um ambiente de especulação, mais ou menos parecido com o que acontece hoje em relação à vinda de Cristo, ou o levantar-se do anticristo. É uma nova notícia ali, é um novo sinal ali. Do jeito que nós procuramos sinais hoje, eles procuravam sinais a respeito da manifestação do Messias. Como acontece em assuntos escatológicos hoje, era naqueles dias. O povo aguardava o libertador. E, nessa expectativa, qualquer um que dissesse, o reino de Deus chegou, despertaria na mente dos ouvintes a imagem de um líder político que destruiria o império romano, o império que os subjugava. Interessante que Jesus não usou sobre si mesmo nem a palavra Messias, porque a expectativa em cima do Messias era tão grande, o desejo de uma revolução física, violenta, contra os opositores, contra os romanos, era tão latente, que se Jesus se chamasse de Messias, seria talvez impossível evitar uma carneficina, um derramamento de sangue desnecessário. Isso provocaria guerra. Jesus não disse sobre ele, sou o Messias. Disseram sobre ele, a respeito dele, e ele aceitou. Porém ele disse, o reino dos céus está próximo. E para aquele judeu daquela época, naquele momento histórico, escutar o reino de Deus está próximo, era trazer a lembrança, o tempo de prosperidade de Davi, de Salomão. Eles viam brilho, eles enxergavam estandartes, eles enxergavam escudos de ouro, eles se lembravam do mármore e do ouro do templo de Salomão. Era algo que mexia com as suas emoções. A revolução que eles esperavam era tão próxima, que os zelotes ficavam próximos a Cristo também, armados, já esperando o momento que ele daria ordem para essa revolução se organizar. Porém, Jesus desapontou todos e a todos quando falou de um reino estranhamente diferente. Os homens desejavam um reino visível, como hoje, comida na panela, um bom emprego, segurança, minha saúde garantida, um exército forte para nos proteger. Mas aí chega esse Messias, com essa história de negar-se a si mesmo, de amar até os inimigos.
e as expectativas dos seus ouvintes se esfarelavam, culto após culto, sermão após sermão. A palavra reino para Jesus significava uma coisa e para a multidão outra, completamente diferente. Porém Jesus continuou, ele insistiu nessa história de reino. Só no Evangelho de Mateus nós encontramos 53 vezes a palavra reino, repete, reino. E é engraçado porque apesar dele não ter dito sobre si mesmo, sou Messias, só o nome Jesus Cristo prova que ele assim foi recebido pela humanidade, porque Cristo ou Christos, no grego, é a tradução da palavra hebraica para Messias, que significa ungido, e se refere à antiga forma de como os reis eram coroados. Então há um reino, não é uma utopia, não foi figura de linguagem, não era uma metáfora, há um reino, invisível, sim, há um reino, e desse reino Jesus é o Messias. Vira para o seu irmão e pergunta assim para ele, diga assim: querido irmão, será que nós entendemos claramente a definição de reino? Pergunta de novo para ele: será que nós entendemos o reino melhor do que eles? Jesus nunca apresentou uma definição clara de reino, mas ele usou parábolas. Ele comparou o reino, por exemplo, a um semeador que sai semeando suas palavras, suas sementes pelo caminho, e que algumas sementes são levadas pelos pássaros, outras crescem entre espinhos, outras entre pedras, e algumas vingam. Essa era uma linguagem que para um lavrador fazia sentido. Tá certo, é uma coisa gradativa, uma semente não vingou, a outra não, mas uma vingou, e essa que vingou vai crescer, essa que vingou vai dar fruto. Não era a linguagem que a revolução esperava, não era o que os seguidores mesmo de Jesus estavam aguardando. Porém aqui há o conceito: o meu reino é invisível, o meu reino se dá exatamente dessa forma, é uma sementinha que caiu ali, ela pode começar pequena, as pessoas podem zombar dessa semente, ela pode ser hostilizada, mas aos poucos ela vai começar a crescer, e contra todas as possibilidades, esse reino cresce e se espalha pelo mundo. Dê um glória a Deus e salva de palmas a Jesus por isso. A não compreensão do reino prejudica e na verdade, nas mãos de Satanás, uma estratégia para que o reino de Deus na terra não alcance a sua plenitude, para que o reino de Deus nessa nação não seja eficiente, operante, implantado. A não compreensão real do reino é um problema, porque nós também concebemos reino sobre um aspecto de poder, de polarização, de influência, de força, e Jesus frustrou aqueles que aguardavam esse reino de poder político, aqueles que aguardavam uma revolução política. Ele chocou. Ele foi amigo de cobradores de impostos, ele tratou com respeito, com amor, um centurião romano, alguém que era inimigo para os judeus. Ele respeitou e tratou com decência, com amor, o líder religioso Nicodemos, que estava entre aqueles que o perseguiam. Incrível, ele honrava a dignidade da pessoa, até daqueles que não concordavam com ele, que não aceitavam a sua doutrina, mas ele amava, ele respeitava,
ele tratava com honra, com respeito, de acordo com o coração de cada um, amém? Porque aos fariseus, aos professores da lei, aos maus intencionados, nós sabemos o que Jesus disse a respeito deles, mas o interessante aqui é entender que Jesus não fundou seu reino com base em classe, não fundou seu reino com base em posição social, não fundou seu reino com base em grau de escolaridade, não fundou seu reino com base em raça. Não é o reino dos judeus, é o reino de Deus. Ele não aceitou divisas nesse reino. Diante dele e nesse reino, o terreno é plano, ninguém é maior, ninguém é melhor. Ele demonstrou compaixão, amor a uma samaritana, a uma mestiça, que já tinha casado com 5 maridos diferentes. Ele demonstrou compaixão com leprosos que ficaram à beira das estradas, com um ladrão que estava morrendo na cruz. Que intenção Jesus tinha, se não mostrar que o seu reino não se manifestaria com base naquilo que é natural, naquilo que é terreno. De outra forma, ele estaria fazendo amizade com Pilatos, ele estaria se aproximando de Herodes, ele estaria fazendo quaisquer alianças para que o seu reino conquistasse essa influência. Ele tomou o caminho contrário, o caminho inverso. Jesus amava as pessoas. Diga para o seu vizinho: Jesus amava as pessoas, amava o ser humano, mais do que tudo, mais do que seu sobrenome, mais do que a sua história, amém? Ele amava, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa qual a tua situação, amava. Ah, mas espera aí, então como é que é? Jesus era de direita? Jesus era da esquerda? Jesus nos seus dias era da situação ou era da oposição? Qual posicionamento político Jesus tinha? Igreja, o reino foi inaugurado independente de política. O reino foi inaugurado paralelo à política dos homens. Ele nunca dependeu de política. Quem crê nisso diz amém. O reino nunca dependeu, não depende e não vai depender de política. O reino é soberano, o reino é independente. Nós sabemos o que aconteceu quando o reino fez uma aliança indevida com a política, quando o reino foi atrás de poder, quando o reino foi atrás de influência. Nós sabemos o que aconteceu com o cristianismo. Quando nós tratamos aqui de assuntos políticos, nós sempre deixamos isso bem claro. Nós apoiamos, nós oramos por quem naquele momento está mostrando caráter, uma conduta e uma história ilibada, mostra valores, mostra princípios, mas sempre respeitando aqueles que pensam diferente. Deus não tem partido, amém, igreja? Deus não tem partido, o reino está acima das divisões que os partidos criam. O reino está acima da política. Quando nós apoiamos um candidato, nós o fazemos por responsabilidade, porque somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos brasileiros, somos responsáveis pelas pessoas que escolhemos para nos representar. Quando apoiamos um candidato, não o fazemos porque precisamos de favores da política, mas porque acreditamos que numa democracia essa responsabilidade é nossa. As leis vão ser aprovadas de acordo com aquilo que as cabeças pensantes eleitas por nós vão determinar. Então nós precisamos dos nossos representantes para defender os valores, para colocar a nossa opinião ali. Não importa se nós
ou um dia chegarmos a ser maioria nessa nação, se num sistema de democracia nós não tivermos lá pessoas que nos representem, senão essas leis sempre serão aprovadas contrariamente ou desprezando por completo a nossa opinião, a nossa forma de pensar e o nosso direito. Amém? Agora, somos independentes, o reino é soberano, estamos sujeitos às leis, claro, mas somos soberanos, e se todas essas leis perseguirem a igreja e forem contrárias à igreja, somos soberanos. Quantas vezes isso aconteceu na história do cristianismo, e a igreja sempre prevaleceu? Ainda que tudo esteja contra a igreja, o reino é independente, o reino é soberano. Ah, mas e se aprovarem leis que impeçam o nosso crescimento? Leis que sejam contrárias aos nossos valores? Diga: o reino é soberano. E na verdade, esse é um ponto em que nós compreendemos o reino muito mais como os judeus do primeiro século nos dias de Jesus. Porque quando nós vemos aqueles que pensam diferente de nós logo tomamos uma posição de guerra, de força, de confronto, esquecendo que Deus ama o maior ativista GLS. Deus ama as mulheres que saíram hoje de uma clínica de aborto. Deus ama até os médicos que fizeram esse aborto. Deus ama a prostituta que pegou AIDS. Deus ama os políticos que têm ideias contrárias às nossas. E se eu não consigo demonstrar amor a tais pessoas, eu devia me perguntar: será que eu entendi o reino? Esse que está hoje gritando, levantando bandeira com arco-íris, querendo transformar a cultura da nação, influenciar as próximas gerações, que traz ódio às vezes ao nosso coração, repúdio. Um dia foi uma criança, talvez parecido com seu filho, fofinho, gordinho, inocente, puro, que talvez tenha sido abusado, que talvez tenha sido violentado, que foi totalmente traumatizado e recebeu uma influência espiritual, e que talvez esteja muito mais sedento de Deus do que todas as pessoas que você conhece. Se eu não consigo amar, será que eu entendi o reino? Líderes com posições teológicas diferentes das nossas, líderes que acabam perseguindo a própria igreja. Qual é que é a nossa posição? Vamos levantar os nossos escudos, começou uma revolução. Se eu não conseguir amá-los e abençoar os que me perseguem, será que eu entendi o reino? Em nome de uma apologia, líderes hoje estão se degladiando. O lugar onde mais falta amor é o cenário evangélico. Será que nós entendemos o reino? Não importa em que movimento você se envolva, a causa que você abrace, ame e nunca deixe de amar. Nós temos os nossos direitos, claro, nós vamos gritar lá em Brasília, nós vamos brigar por eles, vamos defender aquilo que nos cabe defender, vamos apresentar as nossas posições, mas atacando o problema, não atacando pessoas, com respeito, com interesse. O
que Deus espera da igreja? O que Deus espera de nós quando o assunto é reino? Que nós busquemos uma estrutura de poder, ou essa força secreta, que tão somente depende dos desígnios de Deus. Se eu vejo o reino como estrutura de poder natural, então eu tenho que rever meus conceitos. Olhe para Herodes, olha para Jesus, eram dois reis na mesma época. Herodes usava uma coroa, tinha poder, usou esse poder para prender e matar João Batista, para roubar a esposa do seu irmão, tinha poder, tinha influência, tinha soldados da legião romana para reforçar sua vontade. Sou amigo de Roma, hein? Não fala comigo, não mexe, que eu aviso Roma, eles vêm me ajudar. Tinha todos os símbolos da realeza. Jesus tinha o quê? Uma coroa de espinho. O mais parecido com aquilo que aos olhos humanos lembrasse realeza, uma coroa de espinho. E embora ele pudesse usar a força, embora ele pudesse usar a revolução desejada, embora ele pudesse usar os seus anjos, as suas milícias, as suas legiões, o que nós vemos? Que ele não subverteu a ordem do reino, ele não forçou ninguém a acreditar nas suas palavras. Força secreta. É uma sementinha que é lançada na horta, é um fermentinho que é colocado na massa, é o sal que é colocado no alimento, parece invisível, depende de Deus. Agora, o que é o pior? Nós não entendemos o beabá do reino. O que mais dói, nós não entendemos o beabá desse reino. Está escrito: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se acabares com a imoralidade, se restaurares a decência, os valores da família, o governo, se transformares a educação, a saúde, as artes, o mercado. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. É nisso? É isso que a Bíblia diz, igreja? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, no se amar uns aos outros, se vos amardes uns aos outros, nisso reconhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus enfrentou uma guerra de culturas. Jesus enfrentou uma instituição religiosa, um império pagão. Mas qual foi sua reação? Como é que esse reino se manifesta? Ele dá a sua vida por eles. Não houve revolução, não houve violência, uma revolução de amor, uma revolução espiritual. Ele dá sua vida por eles. Jesus, certa vez, teve que passar por Samaria para chegar em Jerusalém. Samaritanos, em função do que eu já disse hoje aqui, da divisão de reinos, não se davam com os de Judá, não quiseram recebê-los. E aí Tiago e João fazem uma pergunta assim para Jesus: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Fogo do céu para consumir os seres humanos que eu vim salvar. Vocês não sabem de que espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. De que espírito sois? Que ódio que é esse? Que raiva que é essa?
Que facção que é essa? Que falta de perdão que é esse? Dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro da própria igreja. De que espírito vocês são? Que evangelho que vocês leram? Que reino que vocês entenderam? Como é que o reino de Deus vai se manifestar na terra desse jeito? A boa notícia, tudo está no controle de Deus, amém? É fato, nós somos a comunidade, o cristianismo é a comunidade que mais ouve sobre amor e menos entende a prática do amor, é fato. Agora o balanço final dos fracassos e das vitórias da igreja é de Deus, porque a igreja é de Jesus, não é de homens, amém? É de Cristo, não é de homens. Erram feio, aqueles que em nome de uma pseudo-apologética, apologia de fundo de quintal, tentam procurar erros em igreja para ferir a igreja, para xingar a igreja, para hostilizar a igreja, para julgar, para condenar a igreja, mandam fogo sobre seus irmãos. Apologia séria, abre a Bíblia, senta junto, vamos identificar aqui os pontos teológicos. Estou achando que aqui está assim, aqui, vamos discutir, vamos conversar, como faz, por exemplo, o Instituto Cristão de Pesquisa, que veio nos visitar em 2002, com amor, se apresentou, vim aqui para ouvir a palavra, para ouvir o culto, quero saber o que vocês pregam, estou achando muito estranho essa história de vocês com essa prancha no púlpito, quero ver se isso não é uma heresia. Ficou 6 meses com a gente, ouvindo palavra, pegando o culto, saiu feliz, fez uma matéria sobre a igreja, verificou a legitimidade do evangelho de cruz ali pregado, em amor, em respeito, amém, igreja? A boa notícia, ainda que a igreja seja composta, constituída por seres humanos, somos os vasos de barro, que carregam os tesouros de Deus. Paulo disse, 2 Coríntios 4,7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Vocês serão vasos de barro mesmo, porque a excelência do poder é de Deus, não é de vocês. Nós imaginamos um reino perfeito, e dói descobrir que ele está tão distante. Agora Deus tem tudo sob controle, e você precisa escutar, o reino vem em ondas, amém? O reino vem em etapas, o reino vem em processos, o reino vem sendo restaurado dia a dia, ano a ano, mês a mês, culto a culto, o reino vem sendo restaurado. Cada dia que passa ele está mais próximo desse ideal. Os erros vão acontecendo, aprende-se com os erros, só erra quem tenta acertar, só não erra quem nunca faz nada. A igreja amadurece, a igreja cresce, as gerações que erram vão ensinando as gerações que estão chegando, que já não cometem mais os mesmos erros, vai havendo um aperfeiçoamento, vai havendo uma evolução, ela é gradativa, o reino vem em ondas. Ah, mas por que Deus não vem de uma vez e já não resolve essa história? O dia que Jesus vier, aí sim nós vamos alcançar essa perfeição. Só que até lá há um processo. E outra, por que Jesus não vem e resolve? Porque se o autor da peça começa a andar no palco, no meio da peça, a peça acabou, a peça terminou, e o dia que isso acontecer, a história da igreja acabou. O dia que Jesus andar no palco da terra, o nosso tempo aqui terminou. Enquanto isso depende da gente, amém?
Por que as pessoas no mundo dizem: onde é que está Deus quando o sofrimento alcança a humanidade? A pergunta certa devia ser: onde é que está a igreja? Porque Jesus subiu tranquilo, sabendo que havia deixado a sua igreja para continuar o seu papel. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade, a nossa missão e a nossa função, a nossa história nesse Brasil já será outra.